O que é salvação? Por que as pessoas precisam de salvação? Por que existem o céu e o inferno? E o que determina isso é a nossa escolha. É sobre isso que iremos aprender no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna. É sempre uma alegria, uma satisfação receber você aqui mais uma vez. Agora, se você chegou pela primeira vez aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é um programa onde nós vamos estudar a lição de hoje, do início ao final. Então fique com a gente até o final para aprendermos lições preciosas da palavra do Senhor. Nós estamos aí na revista do quarto trimestre de 2023, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 9, que vai ser ministrada no dia 26 de novembro de 2023. O canal grava as lições com antecipação, com antecedência, com o tema Fé para crer na salvação eterna. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para darmos início à programação e no final eu faço uma oração apresentando a sua causa. Está enfermo? Tem alguém doente na sua família? Precisa de libertação? Precisa de uma porta de emprego? Uma causa na justiça? Nós estaremos orando juntos no final do programa. Vamos fazer esta oração? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco nesta oportunidade, pedindo perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Tu conheces, Senhor querido, a minha vida e sabe que eu necessito, Pai querido, completamente da iluminação do Teu Espírito, para que eu possa compreender e ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente também daqueles que estão acompanhando esta programação, para que juntos possamos colocar em prática, pois esse é o intuito desse estudo, aprender para praticar, e depois também poder ensinar aqueles que precisam ser ensinados. Senhor, toma esse programa, tira os impedimentos, as barreiras e nos dá um programa abençoado, edificado, em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Texto principal da nossa lição de hoje. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Aqui eu queria logo deixar uma coisa, um esclarecimento. Existem pessoas que dizem que esse texto tem um problema, porque existem relatos na Bíblia de pessoas que morreram e voltaram à vida, tá? Então esse texto está se contradizendo. Quando o texto diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, isso está falando da questão natural. Agora, quando houve ressurreição na Bíblia de pessoas como Lázaro, por exemplo, como o filho da viúva de Naim e outros relatos, houve uma intervenção sobrenatural. Agora, humanamente falando, a morte vai chegar na vida de todo ser humano, a não ser para aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, está ordenado, depois que morrer, não tem mais o que fazer. Não tem como receber salvação depois que já morreu. É preciso receber salvação enquanto está vivo, porque depois que morrer, segue-se o juízo. Resumo da lição. A Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna. Ou seja, devemos viver a cada dia como se fosse o momento do Senhor buscar a sua igreja ou de nós partirmos. Texto bíblico, Romanos capítulo de número 10, versículos de número 6 a 13. Eu quero colocar esse texto na tela para acompanharmos aqui a leitura. Romanos capítulo de número 10, versículos de número 6 a 13. Romanos 10, 6 a 13 diz o seguinte, na Almeida Revista Corrigida. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo,
Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um só, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, independente da sua nacionalidade, do seu grau de instrução, da cor da sua pele, da sua intelectualidade. Se invocar o nome do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, será salvo. Interação. Professores, professoras e todos que estão me assistindo, vamos ver como a aula vai se desenvolver. Enfatize no decorrer da lição que o arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, ela é salva. Atos 16:31. A salvação é somente pela graça, não são as nossas obras que nos salvam. As nossas obras são consequência da nossa salvação. Entretanto, a fé é um elemento indispensável para o ser humano venha alcançá-la. Ela é a porta de entrada das bênçãos oriundas da salvação, tais como justificação, regeneração, adoção, perdão e a vida eterna, inclusive também a santificação. Os salvos que pela fé entregaram suas vidas a Cristo não precisam temer o que virá depois da morte, pois segundo as Escrituras sagradas, o seu destino, o céu, já foi preparado mediante o sacrifício de Jesus. O comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. A revista, nessa lição, está estruturada em 3 tópicos. Primeiro tópico: mostrar as teorias ateístas em relação à salvação. Segundo tópico: destacar a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. Por um lado, vamos mostrar como os ateus se comportam em relação à salvação. Por outro lado, vamos mostrar o que a Bíblia tem a dizer em respeito à morte e à ressurreição. E, por fim, explicar a respeito da salvação e da vida eterna. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal e preste atenção nesse aviso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, o canal está sendo bênção para você? Pode ser bênção também para outras vidas. Então não deixe, tá? Não deixe de divulgar o canal. E aí eu falo isso para você, por quê? Porque nós estamos com um projeto aí para podermos chegar aos 40 mil inscritos até o dia 31 de dezembro de 2023. Nesse exato momento, deixa eu colocar aqui na tela para você, o canal está aí com os 37, ó, até mudando aí, tá? 37.927 inscritos. Então nós estamos perto da marca de 40 mil. Esse vídeo vai ao ar no dia 11 de novembro de 2023. Tá? A aula não é no dia 11, é no dia 26, mas no dia 11, quando o vídeo está indo ao ar, na verdade no dia 10, quando está sendo gravado, o canal está com 37.927. Isso significa que faltam, tá, 2.073 inscritos. É o que o canal precisa para bater os 40 mil. Você pode participar e contribuir para que venhamos chegar à marca dos 40 mil inscritos. Para quê? Números? Não. Vidas alcançadas para serem edificadas e edificar outras vidas. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da salvação e da vida eterna no céu, junto com todos os redimidos por Jesus Cristo. Por que estudar esse tema? Por quê? Porque a temática da vida após a morte vem sendo discutida na atualidade por diversos grupos religiosos e cada um tem uma opinião diferente a respeito do assunto. Por que cada um tem uma opinião diferente? Porque eles não se baseiam nas escrituras, eles se baseiam nos seus pensamentos. Eles não usam a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia não tem palavra, não tem voz diante dessas pessoas, certo? Por isso cada um tem sua opinião.
o que mais desperta curiosidade nessas discussões é o que acontece ao homem depois da morte. Veremos o que a Bíblia diz a respeito do que acontece com uma pessoa após a cessação da sua vida terrena e que destino está reservado para ela. Então nós não vamos nos basear no que as pessoas acham, e sim no que a Bíblia diz. Tópico 1. Teorias ateístas em relação à salvação. Ou seja, vamos apresentar 3 teorias que falam a respeito, se negam a acreditar em salvação, se negam a acreditar na existência de um Deus. Então, para eles, Deus está morto. Até tema de um filme. 1. O comunismo. O que vem a ser isso? Essa lição de hoje ela é muito importante porque os nossos jovens, eles ficam à mercê desses ensinamentos quando estão estudando. No seu ensino médio, ensino fundamental, então, e na faculdade principalmente, e eles precisam ser preparados biblicamente para poderem saber que estão sendo ensinados com algo, não para ficar batendo boca em sala de aula, essa não é a intenção, mas sim rejeitar na sua mente aquele ensino. Saber que aquele ensino não é válido biblicamente falando, certo? Comunismo. Teve seu início aproximadamente 1 século depois do existencialismo secular. O comunismo marxista ainda atrai muitos adeptos que, com variações posteriores ao pensamento inicial defendido por Karl Marx, tá? E Friedrich Engels, né? Friedrich Engels, no livro Manifesto do Partido Comunista, propõe satisfazer as necessidades da humanidade. Então eles têm um livro, Karl Marx, de Engels, no qual eles propõem satisfazer a necessidade ou as necessidades da humanidade. Marx estava convencido de que somente quando a religião fosse abolida, tá, a felicidade real poderia ser alcançada. Ele dizia que a religião era como algo embriagante para a humanidade. E isso deveria ser arrancado da humanidade. Para ele, a religião projeta um céu ilusório e imaginário, a fim de amortecer a situação econômica e social do homem. Então, ele diz o seguinte: em nome de acreditar em vida eterna, em céu, em salvação, as pessoas não têm um entendimento perfeito da sua real situação econômica e social. Então, Karl Marx, ele focava no aqui e no agora. Ele era ateu, materialista, não acreditava na existência de Deus, e ele focava apenas no aqui e no agora. E queria ter solução mediante planos humanos, retirando Deus da história e também a sua doutrina, o seu ensinamento. Como é que Karl Marx conseguiria sucesso agindo de uma forma tão tola, de uma forma tão absurda, de uma forma que não teria de maneira nenhuma solução? Veja bem, para Karl Marx, a vida eterna e a salvação não existem. É ele falando. Ele só não tinha consistência nas suas palavras. Mas ele teve muitos adeptos. Até hoje, existem adeptos de Karl Marx que seguem o caminho dele. Apenas cumpre um papel de amortecer. Por isso que eu falei que era como uma droga. Ele dizia que a religião era como algo que deixasse o povo embriagado, certo? Apenas cumpre um papel de amortecer as consciências para a vida real no aqui e no agora. Então ele dizia o seguinte: pessoas que estão envolvidas com religião, elas não têm consciência da sua real situação aqui nessa terra. Porque ele via a vida apenas como aqui e agora. Então ele achava que as pessoas precisavam arrancar de suas vidas a religião e se deparar com a situação que estavam vivendo de fato. Sendo que a Bíblia, ela vai totalmente contra o que ele ensinava. Porque se nós não tivermos esperança no que Deus preparou para nós através de Jesus Cristo, essa vida não tem sentido. Você não chega a uma conclusão de um propósito de vida.
E você vai ver que a situação vai piorar mais ainda com as outras duas teorias. Preste atenção. O comunismo marxista, originado um século após o existencialismo secular, busca satisfazer as necessidades humanas propondo a abolição da religião. Marx via a religião como ilusória, amortecendo desigualdades sociais. Para ele, vida eterna e salvação são meras distrações. O interessante é que nessa teoria e nesse sistema de governo que impera em alguns lugares, essa forma de governo, você vai ver uma coisa interessante. Eles pregam a divisão dos bens dos mais ricos com os mais pobres, mas no final das contas tudo vai para o Estado e ao invés de haver uma classe que tem recursos melhores, que eles chamam de burguesia, os ricos, quem vai ter esses recursos são quem está na frente daquele lugar, daquele país, daquele local, administrando. Então eles vão ter uma vida boa, enquanto a população em si vai sofrer com uma miséria extrema, debaixo de um jugo totalmente pesado e que nunca vai funcionar. Então a ideia de Karl Marx é uma ideia falida. O comunismo é uma ideia falida. Nunca deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar. Porque a solução do problema não está em dividir recurso com as pessoas. Porque por trás disso tem a mentalidade do ser humano. Alguém pode ter seu recurso dividido com outras pessoas e essas outras pessoas receberem e elas terem mentalidades totalmente inadequadas. Então a situação não se resolve com isso. O problema não é só o recurso financeiro, o problema é a natureza pecaminosa. 2. O existencialismo. Vamos ver aí, ó, a figura de um homem pensando, caminhando, sem rumo, sem destino. Para quê? Para que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito meu aqui? O existencialismo teve início com as discussões do filósofo alemão Martin Heidegger. Ele procurava compreender o tempo como algo necessário para que se tivesse uma compreensão do fim na morte. Então ele usava o tempo que você tem para você ficar pensando, imaginando, refletindo, sabendo que o final seria a morte. Então você tem tempo para pensar na morte. Sabemos que a morte é real, mas você não pode ficar pensando na morte o tempo inteiro, porque se você viver apenas à luz de pensar em morte, você não vai ter vida. É claro que para o cristão ele tem que estar muito bem fundamentado na palavra, entendendo que um dia vamos partir. Mas daí, você viver dia e noite pensando que vou morrer, vou morrer, vou morrer, isso nós já sabemos. Então, ele aqui resume a vida em pensar na morte. Quem vai ter sonhos pensando na morte? Quem vai ter projetos pensando na morte? Quem vai ter coisas para realizar pensando na morte? Ninguém. A vida vai estar fadada a uma frustração. Porque dentro dos pensamentos assim, você fica pensando, mas por que eu tenho que morrer? Por que eu não posso viver mais? Por que eu não posso viver para sempre? Por que eu tenho que ter um limite de vida? Você está entendendo? São conflitos que não vão ter respostas, a não ser que você esteja em Cristo. Em seu pensamento, a vida neste mundo está cercada pela possibilidade da morte, está vendo? E a humanidade é descrita como vivendo em solidão, na iminência da sua própria destruição. Então é uma pessoa pensando que vai morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas quando que eu vou morrer? Ah, eu vou morrer daqui a meia hora? Ah, eu vou morrer daqui a uma hora? Ah, eu vou morrer daqui uma semana? Ah, eu vou morrer daqui a um mês? Ah, quando que eu vou morrer? Quantos anos será? Ah, vou fazer uma estimativa. Tem gente da minha família. Ah, meu avô morreu com tantos anos. Meu pai morreu com tantos anos. Quando é que será que eu vou morrer? Deus não nos criou para ficar pensando na morte dessa forma. Temos que ter uma consciência da morte, sim.
Precisamos viver uma vida à luz da obediência a Deus, sim, mas nós não podemos gastar a nossa vida pensando apenas na morte. Isso não tem sentido algum. Isso vai levar a pessoa à depressão, à ansiedade, a estresse, à frustração, à amargura, a um monte de coisa, indignação, a um monte de coisas. Lição principal: o existencialismo surgiu com Martin Heidegger, né? A pronúncia é difícil, então, centrado na compreensão do tempo como essencial para compreender o fim na morte. Heidegger via a vida permeada pela iminência da morte, descrevendo a humanidade em solidão à beira da sua própria destruição. Veja bem, então a solução é Jesus. Não quer ver destruição? Aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Certo? 3. John Paul Sartre. Tá? 3. John Paul Sartre. O existencialista francês exclui qualquer possibilidade de uma realidade espiritual última. Ou seja, ele é materialista de carteirinha. Sartre descreve a vida como uma situação de desesperança da qual não há escapatória. Então você vai ver que Karl Marx traz uma narrativa de total desolação. Aí vem o alemão, traz uma narrativa de total desesperança. Aí vem esse, traz uma narrativa de total... não tem nada, caótico. Quer dizer, Sartre descreve a vida como uma situação de desesperança da qual não há escapatória. Uma situação que, se não terminar em desespero, é absurda, na visão dele. Em sua filosofia existencialista, ele também está dentro da parte existencialista, ele não mostra uma saída ou dá qualquer orientação para que se tenha uma vida com sentido em face da crescente incerteza a respeito do futuro. Então, para esse filósofo, a vida não tem sentido. Agora, imagine você acordar, é o que eu digo. Como é que uma depressão vai bater na porta de alguém? Quando é que uma ansiedade vai bater na porta de alguém? Veja bem, que o que pensa uma pessoa depressiva? Que a vida não tem sentido. Ela não quer levantar da cama porque ela não vê sentido em levantar da cama. Ela já projeta que o hoje vai ser igual ao ontem, o anteontem, e assim sucessivamente. Então ela não quer levantar da cama. Pra que levantar da cama? Amanhã vai ser igual a hoje. Hoje vai ser igual a ontem. Então ele não tem perspectiva, ele não tem esperança. Se o ser humano viver sem perspectiva e sem esperança, ele entra num quadro depressivo. E é isso que essa filosofia está ensinando. Quando uma pessoa é muito bombardeada com os problemas dessa vida, se ela não se voltar para entender que existem problemas, mas que existem coisas que também podemos nos alegrar, mesmo aqueles que não servem ao Senhor, mesmo os que não servem ao Senhor, eles precisam se apegar a algumas coisas, porque senão o que vai acontecer? Ele vai entrar num quadro depressivo. Agora, a verdadeira vida está em Cristo. A verdadeira vida está em Cristo. Não há vida fora de Cristo. Porque a vida que Jesus oferece não é uma vida só aqui. Ele está oferecendo vida eterna. E vida eterna, alguém pode pensar assim, a vida eterna, então morte eterna é porque acabou. Não, não acabou. Morte eterna morte sempre se remete para separação. Separação eterna de Deus. Vida eterna, comunhão eterna com Deus. Quem decide aonde vai passar a eternidade é você, sou eu. Porque a alma não morre. A alma e o espírito, corpo, alma e espírito, que faz o ser humano, quando o corpo físico morre, a alma e o espírito não morrem. Ele tem um destino. Vida eterna para aqueles que estão em Cristo, morte eterna para aqueles que rejeitaram a Cristo. Aonde você quer passar a eternidade? Porque aí já não tem mais o que fazer. Aonde você quer passar? A decisão é hoje.
é agora. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Essa é a decisão mais importante. A decisão mais importante não é se casar. A decisão mais importante não é se formar na faculdade. A decisão mais importante não é comprar um carro de última geração. A decisão mais importante não é ter um emprego com um salário top. A decisão mais importante é você decidir aonde quer passar a eternidade. A escolha, essa escolha, quem vai fazer é você. Eu não tenho como fazer por você. Sua mãe não pode fazer, seu pai não pode fazer, seu irmão não pode fazer, seu melhor amigo ou sua melhor amiga não pode fazer. Só você pode decidir aonde você quer passar a eternidade. Deus está nos oferecendo a solução para o problema chamado condenação eterna, pecado. Cristo. Só não toma essa decisão quem realmente não liga para onde vai passar a eternidade. Mas mesmo assim nós nos preocupamos em anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que Jesus tem eternidade para dar para você. Lição principal aqui, o existencialismo francês, Jean-Paul Sartre, nega uma realidade espiritual última, descrevendo a vida como desesperançosa e absurda. Em sua filosofia, não oferece orientações para encontrar sentido diante da incerteza futura. Então a filosofia dele é fadada ao fracasso. Então quem segue uma filosofia dessa vive uma vida fracassada. É o outro extremo. Existem aquelas pessoas que apregoam um triunfalismo, só vencer, 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 conquistar, conquistar, conquistar. Isso não é real, isso é fantasia. E existe aqueles que apregoam uma vida fadada ao fracasso. Fracasso, 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 fracasso. Tem que ter equilíbrio. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Certo? Você pode baixar gratuitamente os PDFs do canal. Aonde? Preste atenção. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então eu tô aqui no Telegram, tem aqui as postagens, certo? Adultos, jovens. Aí o que você faz para baixar os PDF? Você clica, tá? Vem aqui, clica na postagem e ao clicar, automaticamente vai abrir aí a página do meu site. E aí você vai fazer o seguinte, você vai descer a página. Tem aí a aula, né? Tô usando aqui a lição 8, nós estamos na 9 agora. Tem vídeo de recomendação. Tem aí o canal, né? Para quem não tem o canal do Telegram ainda, mas só para mostrar, tá? Tem aí recomendação de cursos da Faculdade Vitória em Cristo. Inclusive, daqui para frente vai ter o meu curso aí também, como facilitar meu estudo da Bíblia, tá? Já foi lançado. E aqui tem os arquivos aonde você vai clicar aqui, tá? Comentário da lição e slide da lição em PDF. Você clica. Então é muito fácil, é muito simples. Você não tem como errar como fazer isso. Então, aproveite para baixar. E você precisa ir aprendendo a baixar no Telegram. Por quê? Você pode perguntar, Pastor Mário, por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2024, não colocarei mais nada na aba comunidade, a não ser para quem é membro do canal pelo YouTube diretamente. Que tem quem é membro pela outra plataforma, mas quem é membro pelo YouTube, tudo vai para a aba comunidade. Não vou colocar nada gratuito mais na aba comunidade para baixar. Então você precisa instalar o Telegram no seu computador, no seu celular. Tem como também abrir pelo computador, mas colocar no seu celular para você poder estar aí. Pastor, mas cadê o link para mim poder entrar no seu canal? Link na descrição. Tópico 2. A perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. Veja bem, esses 3 filósofos trazem uma mensagem de desesperança. Uma mensagem fadada ao fracasso total. Muito bem. Agora nós vamos ver o que a Bíblia traz para nós. A fé. Fé. Temos que ter fé.
Como nos dizem as escrituras, a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na Bíblia encontramos a esperança que os existencialistas e materialistas como Karl Marx não conseguem alcançar. Então tem aqueles que refletem sobre a existência, tem os materialistas, né? Todos eles se resumem em ateus, mas que não acreditam, não há uma solução para o homem. Agora, o apóstolo Paulo nos deixa um ensinamento bem interessante sobre isso. Bem interessante mesmo. E eu queria até colocar na tela para vocês aqui o texto. Um texto bem interessante sobre esse assunto. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós acreditarmos que a vida se resume só no aqui e no agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós cremos na vida eterna. O apóstolo Paulo mostrou de forma vívida o contraste entre as duas existências, natural e finita. Haverá em nossas vidas, em algum momento, uma ruptura entre o natural e o mortal. Entretanto, pela fé, cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida. 2 Coríntios 5,4, que diz, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, aqui é o nosso corpo, tabernáculo, ele está falando do corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse corpo é mortal, mas receberemos um corpo glorificado, então ele vai ser absorvido pela vida, um corpo glorificado, aonde o pecado não estará mais presente, certo? Lição principal, a fé conforme as escrituras, Hebreus 11, 1, traz certeza ao invisível. Ao contrário do existencialismo e materialismo, a Bíblia oferece esperança. Paulo contrasta a existência natural e finita, enfatizando a fé na transformação da mortalidade em vida. Ou seja, de um lado, os existencialistas e materialistas, eles não conseguem ter esperança. Então eles só enxergam o que é natural, o que é finito. Mas pela fé, nós vemos o que é sobrenatural, o que é infinito, e tudo isso por causa de quem? Por causa de Cristo. O que é a morte? O que é a morte? A morte é algo que mesmo no meio cristão assusta muitas pessoas. Pastor, mas por que quando pessoas morrem as outras sofrem tanto? Porque na verdade o ser humano ele não foi criado com o propósito original para morrer. Deus sabia que Adão e Eva iam desobedecer? Sabiam. Ah, mas por que Deus não impediu? Porque Deus deu liberdade de escolha. Eles tinham que passar por aquele momento para serem aprovados. Eles foram reprovados. Eles desobedeceram. Só que aí talvez alguém diga, mas foi Adão e Eva, não fui eu. É. Mas se Deus executa a sentença, que era a morte, em todos os sentidos, total, não existiria nem eu nem você aqui hoje. Então eu e você existimos e temos a responsabilidade de fazer uma escolha diferente do que Adão e Eva fizeram. Que é escolher Cristo. Que é escolher obedecer. É fácil eu e você julgar Adão e Eva? É muito fácil. Ah, porque o Adão é culpado. Ah, porque a Eva é culpada. Muito bem. Eles tiveram uma oportunidade e usaram mal a sua liberdade de escolha. E eu e você? Como é que eu e você estamos usando a nossa liberdade de escolha? Então a gente critica o Adão, criticamos a Eva, mas muitas vezes nós seguimos o mesmo caminho, desobedecendo, não querendo fazer a escolha correta, escolhendo viver para nós mesmos, tendo uma atitude egoísta, não querendo viver para servir ao Senhor, obedecê-lo, porque alguém diz, eu creio em Deus, quem crê precisa obedecer, não existe fé sem obediência. Então a pessoa que crê, ela precisa obedecer. Alguém diz, eu amo a Deus. Como é que alguém pode amar a Deus sem obedecê-lo? É impossível. O amor traz junto consigo a obediência. Quem ama precisa obedecer. Quem ama precisa mostrar o amor através de atitude. E em relação a Deus, é a obediência. Então não adianta dizer que crê se não obedece. Não adianta dizer que ama se não obedece. Não existe amor sem obediência em relação a Deus. É preciso obedecer. Então nós criticamos Adão,
criticamos Eva para nos defendermos, mas nós seguimos o mesmo caminho que eles. Porque não queremos escolher algo que venha agradar ao Senhor, mas queremos escolher algo que venha satisfazer o nosso desejo. E não foi o que Eva fez? Foi tentada e cedeu à tentação porque ela achou que a árvore era boa para poder comer. Ou seja, ela desejou o fruto da árvore que não era para comer. Adão também entra pelo mesmo caminho. Ela oferece para Adão e Adão também desobedece. Então não adianta eu usar como desculpa que eu não tenho culpa porque foi Adão, porque é Eva, mas nós somos descendentes deles. Já nascemos culpados e condenados por causa disso. Mas a solução está em Cristo. Romanos 8 primeiro diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas João 3,18 também diz: quem crê nele quem? Em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E crer implica em obedecer. Quem crê precisa obedecer. Então nós precisamos ter fé para podermos não estarmos atormentados com a morte. Olha aí o cenário. Tem gente que passa mal se for ao cemitério. Não é um lugar agradável de se ir. Não é. Realmente. É um lugar que traz lembranças, tristezas. Mas, no passar da vida, de alguma forma, muitos de nós acabamos tendo que ir. Por consideração, a pessoa que partiu, ela não tá vendo, mas a família dela tá ali e nós vamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Tem pessoas que não têm condição de ir realmente. Tudo bem. Mas tem um coração que ali está tendo compaixão de quem está sofrendo. Este é um tema que assusta algumas pessoas e muitos cristãos. Mas todo ser humano um dia terá que enfrentá-la, a não ser que Cristo voltar. No tempo que Cristo voltar, vão ter o corpo transformado. Aí aqueles que estiverem vivos... E esse é o desejo de muita gente. Eu não queria passar pela morte, eu queria que Jesus voltasse enquanto eu estou vivo, para que eu pudesse passar pelo arrebatamento, eu ser a geração do arrebatamento. Talvez outros lá atrás, 100 anos, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200. Quem sabe? 1800, 2000 anos, também tinham esse pensamento. Que Jesus volte. Só que o tempo da sua volta não está condicionado ao meu querer e ao seu querer, e sim à vontade de Deus. Certo? A morte, então, uma definição. Que é a morte? A morte é a cessação da vida terrena. Vida terrena, não do espírito e da alma. Os materialistas já acham o seguinte: morreu, acabou. Não acabou nada. Não acabou nada. Acabou a vida humana. Mas tem a vida que tem a ver com o destino eterno. Morte eterna ou vida eterna. E aí? Alguns morrem devido ao envelhecimento, outros por doença, guerras, violência. E aí você vai ver o seguinte: tudo que está se falando aqui tem a ver com o pecado, a natureza pecaminosa. O pecado entrou e trouxe uma distorção para a criação. O ser humano envelhece por causa do pecado. Doenças existem por causa do pecado original. Não estou falando que a pessoa que está doente cometeu um pecado dela e é a consequência de um pecado que ela cometeu. Na maioria das vezes não tem a ver com isso. Tem a ver com a questão da natureza pecaminosa em si, do pecado, das consequências do pecado para a humanidade. Mas aí vem guerras, natureza pecaminosa, violência. Pastor, tá bom. E quando tem desastres naturais? Pecado. O pecado original trouxe uma distorção na natureza também. Então, maremoto, terremoto, tudo isso, tufões, furacões, tudo isso é uma distorção. Você, quando lê o capítulo 1, que Deus está criando tudo, você vai ver que várias vezes Deus diz assim: e viu Deus que era bom. Você acha realmente que um terremoto é bom? Que um maremoto é bom? Que um furacão é bom? É claro que Deus não criou nada com isso.
Mas por que então existe? Por causa do pecado ter entrado. Por causa da desobediência do primeiro casal, tem toda essa consequência. Agora, uma pessoa que serve a Deus, pode até acontecer dela morrer por causa de um terremoto, de um maremoto, de um furacão, de algum tipo, um temporal, um acidente. Pode acontecer? Pode. Mas a questão é, aonde ela vai passar a eternidade? A morte, na nossa visão humana, foi trágica. Mas Deus está olhando para onde ela vai passar a eternidade. Ali foi o fim da sua vida humana, terrena. Mas a vida vai continuar, no sentido para aqueles que estão em Cristo. E para aqueles que não estão em Cristo, a existência também deles vai continuar, mas num tormento eterno. E isso é muito triste. Com a morte vem a separação entre a parte material e a imaterial do ser humano. E aí o corpo vai estar lá, vai ser sepultado. Mas dentro do caixão, dentro do esquife, né? Dentro daquele lugar onde a pessoa é enterrada, não está nem a alma nem o espírito. Eles não se limitam ali. Deu para você entender? Certo? É importante falar isso aqui. Então, com a morte vem a separação entre a parte material e imaterial do ser humano. Se por meio do corpo o homem tem contato com o mundo que o cerca, esse mundo aqui, pela morte esse contato é desfeito. E os vínculos com este mundo também. Olha o que diz 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto é que nada podemos levar dele. Quem parte desta vida, quando há a cessação da vida terrena, ele não tem mais contato com aqui. Então alguém diz assim, eu vi minha mãe. Meu pai voltou para falar. Não foi seu pai, não foi sua mãe. Biblicamente falando, quem partiu não vai voltar. Não adianta. Nem adianta pegar lá o texto lá, que Saul vai consultar a pitonisa. E aí ele diz que apareceu para ele Samuel. Nem adianta pegar isso, porque ainda que você conseguisse torcer o texto de tal maneira que você acredite que foi Samuel que apareceu, existe uma contradição aí. A própria Bíblia condena quem consulta feiticeiros para buscar os mortos. A Bíblia não pode se contradizer. Então não pode ter sido Samuel que apareceu, porque isso vai contra o que as escrituras ensinam. Acabou. Finalizou. Você precisa chegar a uma conclusão baseada no que a Bíblia diz como um todo. E no todo a Bíblia vai dizer, isso é errado. Então não é a conclusão correta. Essa é uma conclusão errada. Porque tem partes da Bíblia que vai condenar aquele tipo de situação. Então, quem partiu não volta. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Não volta. Biblicamente falando, não volta. Mas foi tão real. Você sabia que você tem uma coisa chamada subconsciente que você não controla? Porque muita gente, para apoiar esse tipo de coisa, mas eu dormi sem pensar nisso. Essa semana eu não estava pensando nisso. Mas o subconsciente, tá no subconsciente, você não consegue controlar. E ele sai do subconsciente informações e vem pro consciente. É como se saísse do fundo e viesse para cima, para a superfície. E aí você pode sonhar. Simples assim. Porque a gente tem mania de querer explicar tudo de forma espiritual e não é assim. Existem revelações que Deus nos dá sim, mas daí você se deparar com situações de dizer, porque o morto veio falar comigo em sonho, porque o morto veio, né, eu tava num lugar e falou comigo. Não tem como. Fui numa sessão disso ou daquilo, chegou lá e entrou na pessoa e falou comigo. Mas ele falou coisas que só eu e ele sabia. Mas o diabo também sabia. Você não sabe disso não? Ele também sabia. É isso. Não levaremos nada desta vida. Tudo que você conquistar e construir nesse mundo ficará aqui. Uma pessoa muito rica pode exigir. Ela pode exigir. Preste atenção nisso aqui. Ela pode exigir e fazer cumprir através de determinações. Eu não sei se vai ficar lá, mas pelo menos exigir que no momento do seu sepultamento, de repente ele também
pede que seja concretado o lugar, então, de uma forma, um tipo de concreto que não tem mais como quebrar, tirar. Fazer um negócio bem... um negócio assim, que traga assim uma realidade que você olha assim e fala assim, tá bom, vamos imaginar que tenha lá e possa concretar e não dá pra tirar. E ele mandar botar uma boa parte do dinheiro dele lá, se fosse o caso, se pudesse ser feito assim. Mesmo que o dinheiro vá lá enterrado, não tá indo com ele. Ele não leva nada. Nada, 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 nada. É por isso que no olhar de Deus, pessoas que ganham dinheiro e não aprendem a usar esse dinheiro para o benefício do seu próximo também, e aqui eu tô falando de servo de Deus, porque não pense você que quem ajuda o próximo tá conquistando salvação. Ele é beneficiado. Pessoas que não servem a Deus, que ajudam as pessoas são beneficiadas, ótimo. São obras válidas a nível da ajuda? Sim, mas não tem nada a ver com salvação. Uma pessoa não vai conquistar salvação por causa disso. Não tem como pagar a dívida no tribunal de Deus. Não tem como pagar a dívida no tribunal de Deus com obras realizadas. Inclusive, eu explico isso aqui, ó. Aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. É um vídeo que eu tenho aí indicado várias vezes. Se você ainda não assistiu, assista no final dessa aula que você vai entender. Então, mesmo que a pessoa quisesse levar, ela não está levando nada. Porque nós não vamos levar nada. Nada, nada, nada. Tá? As escrituras sagradas nos afirmam que o nosso último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por quê? Porque um dia a morte não fará mais parte da vida de nenhum de nós. Mas para isso teremos que ter recebido o corpo glorificado. Pode até parecer que a morte encerra a vida de uma pessoa. Entretanto, sabemos que não, pois o espírito e a alma são imortais. Acabou. Parte imaterial. Cremos que depois da morte haverá uma continuidade daquela existência ao lado de Deus ou não. Então a continuidade existe. Só depende de onde vai ser essa continuidade. Do lado de Deus, comunhão eterna, vida eterna. Longe de Deus, morte eterna. Lago que arde com fogo e enxofre. Condenação eterna. A pessoa decide onde ela vai passar a eternidade. Você está entendendo? Aonde você quer passar a eternidade? E aí aparece aqui. Céu. Pessoas querem ir para o céu, mas para ir para o céu tem que aceitar Jesus. Tem que viver de acordo com os padrões da palavra de Deus. Para ser salvo? Não, porque é salvo. Se é um salvo, tem que se comportar como salvo. Certo? Ou, apenas uma imagem ilustrativa, inferno. Deus não criou um inferno para o ser humano, criou para Satanás, os demônios. Satanás, o príncipe dos demônios e todos os demônios. Foi criado para eles. Como julgamento. Tá aí. Vai passar a eternidade em tormento. Certo? Só que todos os que seguem o caminho de desobediência deles vai seguir o mesmo caminho. Só que a salvação está sendo oferecida gratuitamente. Você não paga nada para receber salvação. Ah, mas eu tenho que abrir mão da minha vida, dos meus desejos, das minhas vontades. Mas Deus não te criou para viver as suas vontades, os seus desejos. Esses desejos que você e eu, quando não servia a Deus, estava dominado o tempo inteiro, e esses desejos que te dominam, eles só existem porque o pecado entrou na humanidade. Mas antes do pecado entrar, Adão e Eva viviam para a glória de Deus. Então a salvação tem esse propósito, vivermos para a glória de Deus. Só que enquanto estamos aqui, nós não temos essa perfeição total. É por isso que você vai conhecer cristãos que vão acabar errando. Agora, eu não estou falando de uma vida na prática do pecado, mas entenda, ser cristão não significa ser isento de qualquer erro. Ele vai errar. Ele vai fazer alguma coisa que está errado biblicamente. É pecado. Só que ele vai se consertar, pedir a Deus, me perdoa, Senhor, me ajuda. Alguém diz assim, mas aí é fácil, né? Viveu uma vida horrível, aí depois vai para a igreja. Ué, mas a salvação é para quem está doente, para quem está enfermo. No sentido assim, de precisar de salvação. Quem é que vai para o médico estando bom?
A não ser que você for fazer um check-up anual, ou de 2 em 2 anos, ou de 6 em 6 meses, não sei. Você não vai no médico estando bom. Você só vai no médico quando você tá doente, quando você precisa. Alguma coisa está te incomodando. Então, as pessoas vão aceitar Jesus quando elas se sentirem no fundo do poço, quando elas acham que realmente não tem mais solução. Agora, uma pessoa que tá muito bem, ela vai querer Jesus pra quê? Me explica. Tá tudo certo com a minha vida. Me sinto feliz, completo, não preciso de nada. Ah, eu creio em Deus, creio, mas quer obedecer? Não. Não. Eu só creio. Ah, mas isso que você faz, isso que você faz, isso que você faz tá errado. Não. Não tá errado. Eu gosto de fazer, Deus sabe, e é assim. É? Não, não é assim. Essa Bíblia aqui, ó, a palavra de Deus diz que não é assim. Ou é vida eterna ou é condenação eterna. Quem decide? Alguém decide por você? Não, é você que decide. Sou eu que decido. É importante ressaltar que a morte é uma consequência da queda. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A paga por uma vida no pecado é a morte. Morte aqui não é morte física, não. É morte eterna. É separação eterna de Deus, em tormento. Mas o dom gratuito, ou seja, você não paga, é a vida eterna em Cristo Jesus. É aceitar Jesus. O que a fé faz? Quando você crê, a fé, de forma ilustrada, é como os braços que se estendem para receber o presente chamado salvação. Então você recebeu salvação. E você passa a viver como um salvo, porque você agora é salvo em Cristo Jesus. Deus trocou a tua posição de condenado e culpado para salvo e perdoado, ou perdoado e salvo, certo? Deus não nos criou para morrer, mas a morte é fruto da desobediência do ser humano, lá no Jardim do Éden. Entretanto, para os crentes, a morte é o caminho para uma nova vida ao lado do Pai. As pessoas querem ver Deus, mas não querem morrer, porque a morte assusta muitas pessoas. Mas conforme você vai estudando a palavra de Deus, você vai aprendendo sobre a palavra de Deus, você vai entendendo que não termina quando partirmos. Então as pessoas deixam de temer a morte. Por quê? Porque tem esperança naquilo que a palavra de Deus promete, do que Deus promete através da sua palavra. Vida eterna. Qual é a lição principal aqui? A morte, inevitável para todos, marca a separação entre o material e o imaterial. Nada do mundo terreno é elevado, mas as escrituras indicam que a morte é vencida, e após ela a vida continua, seja ao lado de Deus ou não. A morte é resultado da queda, mas para os crentes é a porta para uma nova vida com o Pai. Imagine os heróis da fé do Antigo Testamento, em Hebreus 11. Lá está narrado o que eles passaram. Imagine no Novo Testamento. Tiago morreu a fio de espada, Atos 12. João Batista foi decapitado. A Bíblia não narra como morreu os outros apóstolos, mas a história narra que Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Timóteo, por pregar o evangelho para um grupo que voltava de festas pagãs, adoração a deuses pagãos, ele apanhou tanto que alguns dias depois ele veio a morrer. Cristãos, no tempo da igreja primitiva, quando o imperador era Nero, foram queimados vivos, serviam para poder iluminar a cidade de noite. Eram presos, colocados em postes, colocado uma substância inflamável neles, e eles tacavam fogo. Quando não faziam isso, faziam espetáculos com a vida dos cristãos, jogava eles nas arenas para serem comidos por leões. Isso não é história da carochinha. Existem livros com relatos verídicos sobre essa situação. O corpo estava ali naquele momento sendo destruído, o corpo humano. Mas a alma e o espírito não eram devorados pelos leões, não eram consumidos pelo fogo, porque isso não pode ser consumido pelo fogo, não pode ser consumido por leões, por vacas bravas, touros bravos da época, pela espada do gladiador, dos gladiadores, não podia ser. Então pare e pense.
existem mortes que aos nossos olhos humanos realmente são trágicas. Mas por trás da morte, se é alguém que estava servindo a Cristo de verdade, teve um encontro real e verdadeiro, haverá vida eterna. Estaremos para sempre com Ele. Ele morreu e ressuscitou para nos dar direito à vida eterna, Jesus. Certo? A ressurreição, aqui, ó, é a mais notável de todas as características da mensagem cristã. É só você ler 1 Coríntios capítulo 15. De preferência, na Almeida Revista Corrigida, mas se você tiver um aplicativo no celular, bota na NVT, a nova versão transformadora, só para você ter uma linguagem ali que te traga mais uma compreensão, certo? Os primeiros pregadores do cristianismo estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado e com isso também estavam certos de que eles, em seu tempo, haveria de ressuscitar. Agora, como é que os existencialistas podem acreditar numa coisa dessa? Se isso necessita de fé e eles não creem na existência de Deus. Então eles estão fadados. Se nós pensarmos na vida só aqui, nós realmente vamos estar fadados ao desespero. Claro, que vida é essa? Que situação é essa? Tento, as coisas não funcionam do jeito que eu espero. Você vai estar fadado ao fracasso. Mas se você tem a esperança da vida eterna, ainda que você não conquiste tudo aquilo que você deseja conquistar, porque servir a Deus não significa que Ele vai te dar tudo que você quer, mas tudo que você precisa. Isso está garantido pelas Escrituras. Tudo que você quer, não. Tudo que você precisa, sim. Agora, se você tem condição, tem vida, Deus está te dando sabedoria, você está conquistando, indo ali, aí Deus seja louvado. Mas é bom que você entenda que os recursos que você consegue alcançar, você como um cristão deve pensar no seu sustento com a sua família, investindo no reino, na obra do Senhor, e aí nós estamos falando da igreja local no qual você pertence, nos projetos que lá estão, e também ajudar pessoas. Porque se você viver só para você e para sua família, você vai ter uma atitude egoísta. E não é isso que Deus espera nem de mim, nem de você. Certo, assim. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também no corpo glorificado. Essa compreensão o destacava de todos os mestres do mundo antigo, Jesus. Essa compreensão os destacava quem? Os seguidores de Jesus, de todos os mestres antigos. A ideia cristã de ressurreição é bem diferente das ideias gregas e judaicas. Os gregos reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida e ansiavam pelo tempo em que a alma se veria livre de suas algemas. Dentro disso surgiam heresias, como o agnosticismo, no qual o agnosticismo tem algumas vertentes. E uma delas era o seguinte: o corpo não serve para nada. Por isso, ele é a prisão da alma. Por isso, faça com ele o que você quiser. Experimente as maiores orgias que você puder. Afinal de contas, o corpo não serve para nada. Só que na visão bíblica, isso é o maior erro. Porque o mesmo Deus de paz vos santifica em todo, corpo, alma e espírito. Quando você lê Romanos capítulo 6, você vai ver que não apresentei os membros do vosso corpo ao pecado. Não pode mais. Por quê? Porque nós agora estamos em Cristo. Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios que quem se une a uma mulher de prostituição está unindo parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, com a prostituição. Não que Cristo esteja se contaminando, mas como é que um membro do corpo de Cristo vai se unir junto com a prostituição? Você está entendendo por que precisa de santificação? Porque quando eu e você aceitamos Jesus, nós deixamos de viver para nós para viver para Ele. E passamos a pertencer, nesse caso, a Ele e fazer parte do corpo de Cristo. Agora imagine parte do corpo de Cristo envolvido com essas coisas. Não tem como.
Então a ideia dos gregos era errada. Tá? Errada. Então, o tempo em que a alma se veria livre das suas algemas. Rejeitava firmemente a ideia de ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição. Quando o apóstolo Paulo pregava a este respeito em Atenas, Atos 17:32, olha o que eles dizem. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, ouviram quem? Paulo falar. Uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Ouviremos outra vez, ou seja, tinha gente que zombava. Não acreditava em ressurreição. Vai ressuscitar? Nada. Acabou, morreu, acabou. Certo? Por sua vez, os judeus defendiam que o corpo seria ressuscitado, porém os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição. Ou seja, não haveria alteração no corpo ressurreto. Como assim? Vai haver sim. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. E assim sucessivamente. Paulo explica isso de uma forma tremenda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 15. É um capítulo grande. Mas ele explica isso porque estava havendo problemas na igreja de Corinto, ao ponto deles acharem que não haveria ressurreição. Que a ressurreição já havia acontecido. Paulo vai lá e dá um ensinamento maravilhoso. Por sua vez, os cristãos pensam no corpo como algo que será ressuscitado, porém transformado. Não continuar no mesmo estado. Em um corpo glorificado que terá condições de receber e viver em um mundo completamente diferente da era atual. Porque não, ele precisa de um corpo glorificado para viver num mundo transformado. Totalmente. 1 Coríntios 15:42. Que diz, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E esse semear, alguns estudiosos, eles falam que aqui esse semear em corrupção não está falando só da morte em si, mas está falando da vida gasta o tempo inteiro. Porque enquanto estamos aqui, esse corpo está no estado de corrupção. Apesar de termos sido perdoados, não ter mais condenação, mas esse corpo aqui, ele tem debilidades, deficiências. Total. Há corpos deformados, mutilados, enfraquecidos, doentes. Porém, o apóstolo Paulo diz que o corpo que vai ressuscitar é um corpo glorioso. Uma pessoa que faleceu, partiu dessa vida, ela era cega. Deficiência visual, vamos usar esse termo melhor. Deficiente visual, deficiente auditivo. Tinha deficiências nas pernas, nos braços. Paraplégico, tetraplégico. Você acha realmente que ele vai ressuscitar desse jeito? Claro que não. Tinha problema no pulmão, nos rins, nos pulmões, nos rins, no fígado. Não vai ter mais problema nenhum. Ele vai ressuscitar num corpo glorificado. Não haverá mais nada disso. Por quê? Porque as consequências do pecado não farão mais parte desse corpo. Doenças, consequência do pecado original. Envelhecimento, consequência do pecado original. Temos que compreender isso. Ah, pastor, mas isso é difícil de entender. A minha mente não consegue chegar, alcançar a isso. Ei. Não é uma questão de você compreender logicamente, tendo solução para tudo. É uma questão de você crer. Crer. A palavra diz, então eu creio. Pronto, acabou. Certo? Esse corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Daniel 12:2. Será um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Filipenses 3:21. Qual é a lição principal aqui? A ressurreição central na fé cristã difere das visões gregas e judaicas. Para os cristãos, é a transformação do corpo. Enquanto gregos desprezam o corpo e judeus mantinham valores corporais na ressurreição. Paulo enfrentou resistência em Atenas ao pregar sobre isso. Ressurreição. Vida eterna. Isso é muito sério. É assunto que deveria permear nossas mensagens. Vida eterna, salvação. Por que precisa de salvação? Eu coloco aqui, aprendendo sobre a salvação em Jesus. Se você assistir esse vídeo, você tem como até
explicar para pessoas que tem gente que chega e fala assim: vem cá, preciso de salvação, tá? Mas se eu não aceitar Jesus, eu vou pro inferno. Como é que esse Deus, que é um Deus bom, vai enviar eu pro inferno, sendo que nesse mesmo inferno vai quem é um estuprador, prática, vive estuprando pessoas, não se arrependeu dos seus pecados, vai um pedófilo, vai um serial killer. Deus não pode ser justo fazendo isso. Mas quem é que disse? Em que lugar é que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, lemos que Deus vai enviar as pessoas para esse lugar pelo que elas fazem em primeiro lugar? Não, 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 não. Deus vai enviar por quem elas são, culpados e condenados no seu tribunal, a partir do pecado de Adão e Eva. Todo ser humano nasce culpado e condenado. Como é que ele deixa de ser culpado e condenado? Aceitando a Jesus, porque Jesus pagou a dívida na cruz do Calvário. Ah, mas se Jesus pagou a dívida, a minha já tá paga. Não, o pagamento só é acreditado na sua vida se você aceitar ele como seu Senhor e Salvador. Ou seja, você tem que reconhecer ele como seu substituto. E através de você crer nele, se arrepender dos seus pecados, aí você tem direito agora à vida eterna. Não há nenhuma condenação para a sua vida. Então, quando alguém disser para você que Deus não pode ser, que essa pessoa não pode ir para o mesmo inferno que o outro, tem que mostrar que a pessoa vai por causa de quem ele é, condenado e culpado. Agora, tem graus de maldade diferentes. Aí é diferente. O grau de maldade pode variar, mas a condição de todos é a mesma. Culpado e condenado, humanidade inteira. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não tem parte na vida eterna. Como é que ele passa a ter parte na vida eterna? Através de Jesus Cristo. Aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, quando o ser humano começa a compreender isso, ele não tem como dizer que Deus é injusto. Porque ele vai entender que não é a questão de ser um serial killer. Não é a questão de ser o que está determinando não é ser serial killer, pedófilo, que são coisas terríveis. Mas não é isso que determina, é o estado dessa pessoa. Ele faz isso por causa de quem ele é. Deu para entender? Então, é por isso que também as pessoas não compreendem o seguinte: como é que uma pessoa pode ter assassinado alguém, pagado na justiça, e aí aceita Jesus e vai ter vida eterna? É porque ele deixou de ser culpado e condenado no tribunal de Deus. Porque Deus, através do sacrifício de Jesus, o perdoa da sua culpa. E o que ele fez é perdoado. Ele pagou a sua dívida diante dos homens, na justiça humana, e agora ele tem direito à vida eterna. Por que não? Porque ele deixou de ser culpado e condenado. Então, assim como uma pessoa que nunca matou ninguém, nunca fez coisas assim, que nós consideramos coisas terríveis, e aceita Jesus e tem vida eterna, assim também alguém que fez coisas terríveis, acertou com a justiça humana também, e aceitou Jesus, ele tem direito à vida eterna. Bom, você precisa de uma arte aí para o seu negócio próprio ou para os eventos da igreja. Você que é professor, às vezes não é você que cuida disso, mas fale lá com as pessoas que cuidam disso, que mandam fazer artes para a igreja, se eles contratam. Entre em contato aí com a Manhãs Artes Digitais. Preste atenção nesse aviso. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então, você já sabe, se você precisar, é só entrar em contato ou você indicar alguém aí da igreja ou alguém que você conheça para entrar em contato. Vamos lá para o último tópico para finalizar: salvação e vida eterna. Bom, eu deixo o vídeo como orientação, vai te ajudar muito
Recentemente eu li aqui no canal, não li aqui em programas, mas eu li no canal e aí eu tô falando aqui em primeira mão, né? Não tô falando nem na aula de adultos. O primeiro lugar que eu tô falando sobre isso é aqui. Alguém que colocou lá, que é professora há mais de 25 anos na escola dominical e nunca conseguiu compreender a questão da salvação da forma que é ensinada nesse vídeo. Nunca conseguiu compreender. Por quê? Porque a necessidade de salvação para ela, em si, como é demonstrado aqui nesse vídeo, mostrou, né? Ela aprendeu muitos detalhes que ela não tinha informação. Entendi, ela precisa de salvação. Mas por quê? Uma explicação coerente, bíblica, ela não tinha. Então, assista esse vídeo, isso vai te ajudar muito. O que é a salvação? Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja que primeiro vem a salvação, depois vem as obras. Primeiro Deus troca a posição do pecador condenado para perdoado e filho de Deus. Aí ele passa a praticar as boas obras, à luz da nova posição que ele tem. É importante ressaltar que a salvação é de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço por nossa salvação. Ele nos deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Deus nos ama e somos nós quem decidimos se queremos a salvação eterna ou a condenação, que é o inferno. Durante toda a lição eu estou frisando isso. Quem decide sou eu e você. É você que decide. Então não tem como se queixar naquele grande dia. Ninguém vai poder dizer para Deus assim: ah, Senhor, mas acontece que eu não tive oportunidade. Teve. Ah, mas eu queria viver a minha vida, mas eu queria salvação. Não. Você não pode mais viver a sua vida do seu jeito. Você vai viver para Ele. Vai viver para servir a Ele. Vai viver para anunciar as boas novas de salvação para vidas que precisam de salvação como você precisava. É assim que funciona. Lição principal, salvação em grego é soteria, livrando do perigo iminente, uma dádiva divina pela graça, obtida pela fé em Cristo. Seu sacrifício vicário redime da maldição do pecado. Efésios 2, 8 a 11. A salvação é gratuita para nós, mas Jesus pagou um alto preço. A escolha é nossa, salvação eterna ou condenação ao inferno. 2. Os 3 tempos da salvação. Podemos falar da salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro. Ou seja, o ser humano está salvo, está sendo salvo e será salvo. Efésios 2, 8, Romanos 5, 9, 10, 1 Coríntios 1, 18. Talvez para você fale assim, mas como assim? Entenda isso aqui. Estar salvo indica que a pessoa pela fé recebeu uma nova posição em Cristo, pois está justificado e absolvido. Entendeu agora? Deixa eu pegar aqui 2 canetas para mostrar de forma ilustrativa. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, essa é a posição da pessoa. Só que quando ela aceita Jesus, a posição dela é trocada. Aqui ela é condenada, culpada e condenada. Se partir, morte eterna, tormento eterno, inferno. Mas em Cristo a posição dela é trocada, ela vem para cá. E ela passa agora a ser uma nova criatura. Nenhuma condenação há mais para ela. Por quê? Porque ela está em Cristo. Então quem escolhe somos nós. Deus, através da sua graça, nos permite escolher. Porque a graça nos dá a condição de receber salvação. Se não fosse a graça de Deus, não haveria plano de salvação. Jesus não teria vindo aqui. Deus não se revelaria. Então tudo isso é graça. Então, estar salvo indica que foi trocada a nossa posição. Estar sendo salvo indica a necessidade da operação santificadora do Espírito Santo. A vida cristã que identifica exteriormente a salvação recebida em Cristo, que é Filipenses 2,12. O que isso significa? Uma vez que foi trocada a minha posição, certo? Condenado. E agora estou salvo em Cristo Jesus, eu preciso viver como um salvo, me comportar como um salvo. Isso é santificação. Eu não faço para ser, eu faço porque sou salvo. Porque primeiro teve que trocar a minha posição. Eu saí daqui
Para quê? Em Cristo. E agora eu me comporto, eu vivo como um salvo, certo? Será salvo indica a salvação em sua plenitude, que será realizada no futuro. Esse será salvo é a glorificação, é não ter mais a natureza pecaminosa no nosso corpo, não fazendo parte mais da nossa vida. Temos um corpo glorificado. Então, mas para isso nós temos que chegar até o fim. Por que nós acreditamos que alguém pode perder a salvação? Em que sentido nós acreditamos que alguém pode perder a salvação? Alguns defendem que a salvação não pode ser perdida. E eles defendem o seguinte: como Deus ele é soberano, ele já decidiu quem vai ser salvo. Decidir é uma coisa, saber é outra. Nós cremos que Deus já sabe quem vai ser salvo. Isso nós não temos como questionar. Ah, mas se Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, por que ele não intervém para que os que não vão ser salvos sejam salvos? Porque os que não vão ser salvos escolheram não ser salvos. E foi Deus quem Deus permite que eles possam escolher. Então, se alguém não quer, por que forçar ele a querer uma coisa que ele não quer? Ele não é criança. Ele tem consciência disso. Então, a quem acredita o seguinte: a soberania de Deus faz com que ele tenha escolhido pessoas para serem salvas e os que ele não escolheu, automaticamente não serão salvos. Só que nós não entendemos assim. Nós entendemos que Deus é soberano e ele usa a sua soberania para dar liberdade de escolha para as pessoas. Então a pessoa tem direito de escolher: eu quero ou não salvação. E aí nós também entendemos que através da soberania de Deus as pessoas podem abrir mão, abrir mão da salvação. Só que eles que defendem que Deus escolhe os salvos e que esses não vão mais se perder, eles definem da seguinte maneira: uma pessoa que começou caminhando, em determinado momento desistiu da fé, é porque ele não era salvo. Então ele desistiu da fé. Porque eles entendem que um salvo não pode desistir da fé. Nós entendemos diferente. Então isso aqui chama-se mecânica da salvação. Não vamos chegar num acordo, porque o final é sempre o mesmo: inferno ou céu. Só que a mecânica, como acontece, tem divergência. Então vou deixar um conselho para você. Se você acredita que Deus escolheu uns para a salvação e outros não, e essa é a sua forma de pensar, eu não vou ficar batendo boca com você quanto a isso, porque a gente não vai chegar a uma conclusão, mas nós entendemos que Deus deu ao homem liberdade. E tem textos bíblicos que vão apoiar o que eu estou falando, para que ele possa escolher a salvação. Agora, uma pessoa pode ter aceitado Jesus e, através das lutas, problemas, dificuldades, ele abrir mão da sua fé. A única forma de perder a salvação é quando alguém abre mão da sua fé. E esse abrir mão da fé não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É uma coisa que vai... um processo. Um processo. Ele vai se apostatando da fé até abrir mão da fé. E aí ele abre mão da salvação. Aí é uma situação. Porque ele decidiu abrir mão. Então é só nesse momento que alguém perde. Mas esse perder, a gente usa a palavra perder, mas na verdade a pessoa é como se ela tivesse recebido um presente, salvação, e ela devolve. Não quero mais. Em outras palavras, não quero. O que Deus pode fazer? Deus pode fazer tudo. Mas Deus não vai convencer alguém que não quer ser convencido. O Espírito Santo não pode convencer alguém que não quer ser convencido. Por isso, salvação não pode ser obrigada. Não adianta. Você pode até... uma pessoa tá lá em cima de um lugar dizendo: vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E alguém pular e conseguir segurar ela e arrancar ela daquele lugar e impedir a força que ela tire a sua vida. É possível fazer isso? É, mas com salvação não é possível fazer isso. Você não pode obrigar uma pessoa a ser salva. Porque a salvação, ela precisa ser recebida no coração. Então você pode até obrigar alguém a falar: eu aceito Jesus. Mas o coração dela não recebeu Jesus. Ela não foi convencida pelo Espírito Santo. É triste, mas é uma verdade isso. Ninguém pode receber salvação pelo outro. Certo? Podemos orar. E devemos orar. Mas não podemos receber. Lição principal: a salvação abrange 3 temas: passado, justificação em Cristo,
Presente, vida cristã e santificação. Futuro, plenitude da salvação, que é a glorificação. Estar salvo reflete uma nova posição em Cristo. Enquanto ser salvo envolve a santificação pelo Espírito Santo. Será salvo representa a plenitude futura. Habitar com Deus não é uma coisa maravilhosa? O cristianismo é o único a apresentar a salvação como o habitar com Deus, porque eles, os existencialistas e materialistas, não vão falar sobre isso, que eles nem acreditam na existência de Deus. Para eles, Deus está morto, em outras palavras. Então, o cristianismo é o único a apresentar a salvação como o habitar com Deus, desfrutando de sua presença, visto que no cristianismo Deus é pessoal. A vida nesse mundo é permeada por batalhas, por lutas, batalhas e tristeza. Mas as promessas para os salvos em Cristo são muitas na vida vindoura. Apocalipse 21, versículo 9 a 27, não temos como ler, mas você pode ler. A Bíblia descreve um lugar perfeito para os salvos que não serão mais atribulados pela desgraça do mundo atual, quando finalmente cada salvo estará abrigado junto a Deus, pois ali estará o trono de Deus e o Cordeiro e do Cordeiro. Então, nesse mundo temos tudo isso, mas lá não haverá mais nada disso. Na eternidade, os salvos não vão mais chorar, pois estarão livres de todas as mazelas dessa terra. Se no Éden a maldição do pecado atingiu a humanidade, na eternidade com Cristo não mais haverá qualquer maldição. Entenda isso. Maldição é a ausência da bênção. É o juízo de Deus, não haverá mais. Porque o pecado trouxe julgamento para a humanidade. Mas em Cristo, nós já não estamos mais diante do julgamento. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dê essa aula falando sobre a necessidade dos alunos falarem do amor de Cristo para outras pessoas, para eles terem base bíblica para aceitar, para que essas pessoas aceitem a Jesus. É importante isso. Se possível for, recomende esse vídeo. Passe o link desse vídeo para eles. Compartilhe esse vídeo com eles, para que eles possam aprender mais. Isso aqui é muito importante, certo? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E veja que a maldição aqui é a maldição do pecado, né? Não estou falando aqui de maldição hereditária, nada disso. Eu até mesmo não vejo na Bíblia maldição a não ser maldição do pecado. Satanás pode trabalhar na vida de pessoas, trabalhou na vida do avô, do bisavô, do avô, do pai, do filho, do neto, sim. Mas isso é o inimigo trabalhando, explorando a fraqueza da natureza daquelas pessoas. Na família, existe uma questão que a fraqueza às vezes se repete. E a gente poderia chamar isso de pecado geracional. Foi no bisavô, no avô, no pai, no filho, no neto, no bisneto. Por quê? Porque é uma característica daquela família. Fraqueza para aquele tipo de coisa. O que o diabo faz? O diabo tenta as pessoas naquela área para que elas cedam. Então não é uma questão de uma maldição maligna nesse caso. Principalmente, imagine pessoas em Cristo. Como é que o diabo vai conseguir ter poder sobre a vida dessas pessoas? Elas já estão em Cristo e continuam com a maldição do pecado quebrada em Cristo Jesus. E elas vivem, e se tem alguém vivendo algum tipo de maldição em Cristo, é porque ela realmente não entendeu ainda os direitos que ela tem em Cristo Jesus. Ou afinal de contas, Cristo tem ou não tem poder contra todas as forças malignas? Ele é ou não é o Todo-Poderoso? Pergunta que não posso deixar de fazer. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Deus não poderia morar em um local onde ainda houvesse maldição. É isso aí. Então maldição acaba. Cristo foi feito maldito em nosso lugar, levando sobre si todo o peso do pecado, para que pudéssemos habitar com Deus sem maldição. Entendeu agora? Na cruz foi imputado sobre Cristo todo o pecado. A culpa do pecado. Cristo se fez maldição, porque maldito todo aquele que morrer no madeiro. Lição principal: o cristianismo oferece uma salvação única. Habitar com Deus. Após as tribulações terrenas, os salvos desfrutam de promessas na vida futura. Na eternidade não haverá mais maldição. Cristo suportou o peso do pecado para que possamos habitar com Deus. Apocalipse 22, 3. Bom, você conhece o clube de membros meu? Clube de membros do pastor Mário Luna. Se você quer baixar tudo num único lugar, você pode fazer isso
assinando o Clube de Membros por meio do YouTube, botão que tá aí, Clube de Membros, ou assinando, seja membro, ou assinando no link que tá na descrição. Você escolhe, e aí você baixa tudo no único lugar. Ah, mas tem algum material sem ser o que apresentar aqui? Não. A diferença é que você baixa tudo no único lugar, e os slides para quem participa do Clube de Membros, o plano que dá direito a isso que eu vou falar, você tem o PowerPoint, as lições em PowerPoint. Com lições em PowerPoint, você pode tirar slides, colocar slides, então ajuda bastante. Você pode ter aí. Tem o plano mensal, trimestral, semestral e anual para quem assina pelo link. Para quem assina pelo botão no YouTube, não. Aí tem um plano que é um plano único, né? Mas tem 2 planos para quem assina pelo YouTube, na verdade. Um com valor menor e um com valor maior, que é o que dá direito ao PowerPoint. O outro não tem direito ao PowerPoint. Mas tem direito a tudo num único lugar, que é na aba Comunidade aí do YouTube. Aqui do YouTube. Conclusão. A vida é um presente de Deus, assim como a salvação. Não podemos nos esquecer de que a vida terrena é limitada. Todavia, a eternidade, não. Mas é você quem decide onde quer passar a eternidade. Pergunta que não quer calar. Onde você quer passar a eternidade? Pergunte para os seus alunos. Aonde vocês querem passar a eternidade? Ah, eu quero passar a eternidade com Deus. Então viva em obediência. Viva à luz da nova vida que você recebeu. Perto de Deus ou longe dele? A vida eterna é real, não é algo inventado pelos homens para amedrontar as pessoas, criando a ilusão de uma vida melhor em outro mundo e não aqui, que é o que os existencialistas apregoam, né? Ilusões que as pessoas falam para poder amortecer a dor delas. Não, é realidade bíblica. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 10, 3 de dezembro de 2023. Fé para crer que milagres acontecem. E não se esqueça a recomendação. Esse vídeo é muito importante você assistir se você ainda não assistiu. Aprendendo sobre a salvação em Jesus. Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal, preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, já se inscreveu? Ativou o sininho? Deixe o seu like, comente o que você achou dessa aula, de que lugar você está assistindo. Não deixe de participar, interagir, tá bom? Bom, nesse momento nós vamos orar. Antes de orar, eu quero fazer 2 avisos aqui para você. O primeiro aviso é, se você quer contribuir aqui com esse projeto, com esse canal, pessoas me pediram para colocar esse QR Code aqui, eu tenho colocado. No primeiro você vai usar o aplicativo do seu banco e vai ler o QR Code, vai colocar o valor que você quiser, que você se sentir tocado. No segundo você vai usar a câmera do seu celular e vai ir para o site do PagSeguro. Lá também você coloca o valor, escolhe a forma de pagamento, Pix, boleto ou cartão de crédito, certo? Quem está na TV, eu tenho colocado esse QR Code justamente para que você possa ter acesso aí. Ou você pode usar a minha chave Pix, que é o número do meu celular diretamente também, com DDD. Fique à vontade. Quero agradecer a você que já tem contribuído, né? A primeira coisa que vai ser mudada, né? Eu acredito que nós estamos chegando aí com condição de trocar essa cadeira em breve. Se Deus assim nos permitir, você vai ver que a cadeira mudou. Eu vou mostrar isso para vocês, certo? Com certeza. E o computador a gente espera em Deus, né? Não tem valor ainda, não temos o valor nem para cadeira, mas cremos que o Senhor pode enviar até o valor para podermos ter a mudança do computador. Não é um valor pequeno para trocar um computador desses no qual nós fazemos aí programação, não é realmente, mas tudo é possível ao que crê. Mas não se sinta constrangido em ajudar se você não pode, se você não quer. Você tem direito a assistir aulas gratuitamente, tá bom? Mas tá aí. E também eu quero aproveitar e falar do meu curso que foi lançado, curso online, como facilitar meus estudos da Bíblia. Já foi lançado o curso, tá bom? Então você pode adquirir esse curso. Vai ser bênção. Pessoas estão gostando, já estão comentando sobre o curso, o que eles estão achando do curso. O link está aqui na descrição, logo no início aqui para você. Você pode adquirir. Eu tenho certeza que vai ser um investimento que vai trazer muito retorno para você a nível da compreensão da palavra de Deus, para você fazer um estudo com compreensão. Então, não deixe de adquirir aí o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ter lançado esse curso para a glória de Deus. Que venham outros cursos também.
Então, nesse momento, nós vamos estar aqui orando. Se o seu nome não está aqui, não se preocupe. Nós vamos orar independente disso. Apresente a causa. É uma enfermidade? Pode colocar a mão no lugar da enfermidade? É uma causa na justiça? Tem como apresentar? É uma porta de emprego? Tem como apresentar a carteira? É coisa simbólica. É por uma pessoa? Você tem aí a peça de roupa? Não é sincretismo aqui, não é nada disso. Mas você simbolicamente está representando a pessoa ali através daquela peça de roupa, tá bom? Não tem nenhum poder, né, miraculoso no sentido de a pessoa vai colocar a roupa e aí a roupa tá ungida e vai haver uma transformação. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de uma representatividade, tá bom? Só isso, em nome de Jesus. Como o caderno aqui está representando cada pedido. Mesma coisa, tá bom? Então, vamos orar nesse momento. Me inclua nessa oração, inclua a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, que é minha esposa. Ela precisa muito. Inclua esse projeto aqui, desse canal, projeto dos cursos, projeto do meu ministério com o dela. Que o Senhor possa ter misericórdia, também a saúde dela, o Senhor guarde a saúde dela, tá? Em todos os sentidos. Ore, por favor, nos ajude em oração, porque nós precisamos muito. Só Deus sabe batalhas que enfrentamos por causa dessa obra que tem sido realizada. Mas nós não estamos aqui para contar dificuldades, estamos aqui para falar do amor de Deus, das bênçãos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero te agradecer por mais um programa realizado. Senhor, aprendemos hoje sobre a salvação e a vida eterna. Aprendemos que pessoas negam, Senhor, a vida eterna, dizem que só existe o aqui e o agora, uma vida fadada, Senhor, ao fracasso. Pai querido, ao conformismo de só ter a morte pela frente, mas nós cremos, sim, cremos na vida eterna. Cremos na salvação em Cristo Jesus que nos dá a vida eterna. Então, Senhor querido, que o Senhor use os professores que vão ministrar essa aula, abre o entendimento dos alunos para compreenderem, e que todos eles, professores e alunos, sejam canais de bênção para apregoar salvação e vida eterna para aqueles que ainda não têm aceitado o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Quero colocar em tuas mãos aqueles que têm contribuído, Senhor, aqui com o canal. Pai querido, através de doações. Aqueles que assinam Seja Membro, abençoa a vida deles. Aqueles que têm adquirido o curso, porque também têm abençoado a nossa vida. Eu peço que o Senhor venha abençoar. Mas eu também te peço bênçãos por aqueles que oram, não podem contribuir, não podem ajudar financeiramente, mas têm ajudado com oração, e isso é muito importante para nós. Eu te peço a tua bênção para a vida de cada um deles. Eu apresento cada vida que está representada aqui nesse caderno. Senhor querido, pessoas que estão orando comigo nesse momento, pessoas que estão enfermas ou estão orando por alguém que está enfermo, seja enfermidade, Senhor, de enfermidade do corpo físico, enfermidade das emoções como depressão, ansiedade, síndromes do pânico e outras. Eu te peço cura, Senhor. Eu te peço portas de emprego abertas. Eu te peço causas na justiça. Esse INSS que tem negado, Senhor, esse benefício, mas o Senhor pode mudar, Senhor, essa situação. Tu pode tocar no coração, Senhor querido, de quem é devido e haver uma mudança, Senhor. Senhor, eu creio que tu pode, Senhor querido, Senhor amado, também tomar, Senhor, esse casamento que está passando por essa crise. Tu tem como restaurar esse casamento, restaurar, Senhor querido, essa família, esse pai que não entende o filho e a filha, essa mãe que não entende o filho e a filha, esses filhos que não entendem os pais. Ó, Senhor, ajuda os pais a lidarem com os filhos e os filhos com os pais. Deus, salva, liberta pessoas, Senhor, do vício do alcoolismo, liberta pessoas dos vícios das drogas, liberta pessoas do tráfico das drogas, liberta pessoas da prostituição, liberta pessoas da jogatina, Senhor. Tenha misericórdia. Meu Deus, ajuda aqueles que estão desanimados, aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que estão pensando em querer entregar, Pai, a responsabilidade de professores da escola dominical. Não deixa não, Senhor. Dá força, dá graça. Que eles entendam que é um trabalho para Ti, que vai haver resistência, oposição, mas que possamos ir em frente. Recebe a nossa oração, Senhor. Recebe a nossa oração humildemente, Senhor. Cremos
que o Senhor pode atender às nossas petições. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você que ficou até agora. E nesse momento eu quero dar a bênção apostólica. E na próxima tela estou deixando aí o vídeo de recomendação, que é esse vídeo aqui, principalmente. Não deixe de assistir, tá bom? E nos vemos no próximo programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.